A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está liberando neste dia e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor me levou lá em Hebreus 3, no livro de Hebreus, que inclusive é um dos livros que eu mais amo, de forma mais pontual, de ler, e quando o Senhor me direciona para este livro. No capítulo 3 em específico, irmãos, 2 pontos aqui que o Senhor frisou comigo para liberar essa palavra. Um dos versículos, se eu não me engano, é o versículo 17, o Senhor está falando assim: quem foi que, em uma das versões traduzida do hebraico, o Senhor está falando assim: quem foi que causou um mal ao Senhor, senão aqueles que o desobedeceram? E em uma das versões puxada do hebraico, está descrevendo exatamente assim: senão aqueles que caíram no deserto. Então, irmãos, qual que foi o primeiro ponto que o Senhor falou com isso? Quando a gente usa essa expressão, né, de estar no deserto, ou momento de deserto, nada mais é que algo que nós estamos sendo provados, e isso não tem nada a ver quando você está com, vamos dizer aqui como exemplo, com falta de dinheiro, com falta de algo, mas é algo específico que o Senhor te submeteu a viver sobre aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Então isso é um molde, isso é um trabalhar do Senhor. O deserto é um momento específico do trabalhar do Senhor. Não é quando você está em falta de alguma coisa, aí você vira e fala: eu estou num deserto. Não é bem assim. É um momento específico que o Senhor te leva, e aí a gente aí até encaixa essa expressão: eu estou no momento de deserto, porque ali o Senhor, de forma específica, te submeteu a um deserto para algo que Ele está trabalhando em você, está moldando em você, está mexendo em você. E então, irmãos, qual que é o ponto? Deserto é uma expressão de um momento em que nós estamos passando. E a gente voltando lá atrás, quando o Senhor tirou o povo do Egito e assim eles foram para o deserto era o quê? Era a passagem da saída do Egito para chegar na Terra Prometida. Então, o deserto, ele expressa uma questão de passagem, de um momento, de uma fase, de algo pontual que o Senhor te submeteu a viver. Então, é algo que você passa. E aqui, nesse versículo em específico, nessa tradução que eu puxei do hebraico, o Senhor usou essa palavra: eles caíram no deserto. Então, no lugar que eles tinham que passar, eles caíram, porque eles desobedeceram ao Senhor e fizeram tudo o que desagradava ao Senhor. Então, o que o Senhor fez? De 40 dias que eles tinham que estar lá, o Senhor acrescentou, a cada dia ele acrescentou um ano, sendo assim, 40 anos. Então, o povo, além de ter não passado, caiu 40 anos no deserto por causa da desobediência que os levou à incredulidade. Eles não entraram na terra prometida, senão Calebe, Josué e os filhos dos israelitas que nasceram nessa queda dos israelitas no deserto. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que o Senhor está falando aqui, que o deserto sempre representa um momento específico que você está passando, mas não é onde você fica, menos ainda chegar nesse ponto de cair no deserto. O Senhor não tem isso para ninguém, irmãos. Mas, se você endurecer o seu coração, assim como os israelitas fizeram, quando eles deveriam passar pelo Egito, mas caíram no Egito, eles endureceram seu coração, tanto que uns versículos antes deste versículo, o Senhor fala: se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam os seus corações. Ouçam para que vocês passem e não caiam no deserto. E isso é, irmãos, o relacionamento que você estabelece no secreto para com o Senhor, para você entender este momento específico que o Senhor está te submetendo
a passar, não a ficar, menos ainda chegar ao ponto do seu coração ficar endurecido e você cair neste lugar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, irmãos, nos versículos antes desses versículos, o Senhor está falando que aquele que constrói a casa é maior do que a casa. Então, o que o Senhor está falando? Ele está falando de nós. Ele estava falando de Moisés, que Moisés seguiu, né, com fidelidade ao Senhor. Ele edificou com fidelidade ao Senhor, mas que aquele que edificou Moisés, que é o próprio Senhor, é maior do que Moisés. Então, o que o Senhor falou comigo referente a esse ponto da edificação? Irmãos, ninguém é grande ao ponto de poder edificar a si mesmo. Então, o Senhor nos edifica, o Senhor nos estabelece na sua palavra, e conforme Ele vai nos edificando, porque o nosso coração não se endureceu por ouvir a voz do Espírito Santo, assim nós nos abrimos para Ele nos edificar, para Ele nos moldar, para Ele nos aperfeiçoar nele. Aí então, cada vez mais Ele nos edifica. E aí, então, ele passa a nos usar como edificadores para as outras casas, que são para as outras pessoas. E qual que é o ponto, irmãos? Onde que a gente se edifica um ao outro? Isso é a unidade que nós temos dentro dali da igreja em si, mas não só aonde nós estivermos, mas a igreja é o ponto que o Senhor faz a unidade dos santos para que um edifique ao outro, porque ninguém é grande que possa edificar a si mesmo. Então, Jesus, aquele que foi reconhecido como sumo sacerdote pelo Pai, ele, por ser maior que qualquer um, ele tem e teve o poder de edificar a si mesmo, porque ele é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes nele. Ele é o sumo sacerdote, então Jesus sim, ele edificou a si mesmo para vir a nos edificar e para nos estabelecer como edificadores. Então ninguém é grande, irmãos, que possa se auto-edificar, que possa edificar a si mesmo. Isso é um engano. Então, nós estamos vendo que tem muitas pessoas que, infelizmente, estão feridas com a igreja e fala que não, e vem falando com as pessoas que elas não precisam congregar, que não precisam estar dentro de uma igreja para adorar ao Senhor. E isso, irmãos, isso é um engano. Eu sinto muito, é muito triste você ter ferido dentro da igreja, essa que deveria te edificar, que deveria te acolher. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Eu já passei por isso também, irmãos, mas eu entendi que isso foi permissão do Senhor para aquilo que Ele estava me forjando, para aquilo que Ele estava edificando em mim, para então assim veio a me estabelecer também como uma edificadora, entende? Então, irmãos, a gente precisa ter isso muito claro, e nós só vamos ter isso nos relacionando com o Senhor, com o Espírito Santo, do momento de deserto que nós estamos passando, para que o nosso coração não se endureça e a gente caia no deserto, onde é para a gente só passar. Então é isso que o Senhor está falando nesse dia. Eu sinto muito que você foi machucado dentro da igreja, um lugar que deveria ser o último lugar que poderia machucar alguém. Mas eu posso te falar com propriedade, nem todos os lugares são iguais. Então, que você se volte para o Senhor, não deixe o seu coração endurecer, porque você não pode edificar a si mesmo, você não é grande a ponto de edificar a si mesmo. Então, deixe o seu coração aberto para que ele não endureça e você siga aquilo que o Senhor tem para você. E sim, você precisa estar em unidade dentro da igreja. Estou falando que você tem que morar dentro da igreja. Não, nem todos vão exercer um papel dentro dos departamentos da igreja, mas todos precisam congregar. Você precisa ser pertencente a um lugar. E isso não tem exceção para ninguém, irmãos. Então, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando, está liberando neste dia. Não permita que o seu coração endureça. Ouça a voz do Espírito Santo. Se volte para o Senhor, esteja aberto para isso, para entender aquilo que Ele permitiu, aquilo que Ele te submeteu a passar, para você entender isso.
e assim permitir ser forjado e edificado por outros edificadores. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.